Olá, povios! Então, hoje a gente vai para o penúltimo tema que vocês sugeriram, que é a que é Mahou Shoujo. E aí, apesar de gostar de algumas séries, né, eu fui ver um pouco mais de detalhes sobre o que definia, né, um anime como Mahou Shoujo. Mais do que ser só heroínas meninas ou para o público feminino com ação, né? Que era mais ou menos o que eu achava que era. Mas enfim, de forma geral, que são séries que têm protagonistas que são meninas ou garotas jovens, né? Que têm poderes mágicos que normalmente um item faz elas utilizarem esse poder, ou o item faz elas se transformarem, né? E aí algumas lutam contra vilões, outras resolvem problemas relacionados àquela situação ali mágica, ou dependendo da situação, tem umas que são digitais, né? E também, né, a gente tem ah, algumas séries, né? Ou pelo menos uma que é bem marcante, que tem um tema um pouco mais obscuro, né? Em que inclusive eu vou comentar sobre ela e vai ser a minha opinião, como a gente pode falar, opinião que nem todo mundo gosta, né? Provavelmente vai ser uma opinião que vai reduzir o meu número de seguidores, porque tem muita gente que gosta desse anime. Oi, Jemima. Que provavelmente vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Enfim. É, a ideia, né, geral de Mahou Shoujo é agradar o público feminino, mas a gente sabe que tem uma gama de fãs enorme, né? Eu até coloquei, não sei se no celular, é apenas a minha opinião. Eu sempre falo, né? Que eu não falo verdades, eu só falo o que eu acredito que talvez seja verdade mais para minha pessoa, né? Que eu não acho que ninguém tenha que pensar igual. Mas é o que eu acho. É, quando a gente escuta esse tema, né? Vem logo na cabeça Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Guerreiras Mágicas Rei Earth. Mas existe um monte. Quando eu fui olhar a lista de todos que saíram, nossa, é um monte e eu não conheço muitos deles. E na verdade, quando eu fui olhar, eu lembrei que tiveram alguns que eu assisti décadas atrás e eu não lembrava do nome deles. Não posso assim falar que é, é interessante porque tudo que é de fofo em mim, né? Eu acho que veio da Sakura, porque é a minha identificação com esse lado, né? Eu gosto muito dela. Não dá nem pra perceber, né? A pessoa que fez 2 cosplays, que tem todas as chaves, tem tem os decks de carta antigos e que tá só esperando a terminar realmente o arco, né, das Clear Cards para ter um deck transparente, novo, lindo, maravilhoso. E que a minha amiga Roberta me ajudou, né, e fez algumas Clear Cards para mim, pra gente fazer as fotos do nosso encontro. Oi, Darkal. É... Então, assim, eu já tinha falado, né, das minhas séries favoritas de anime, e aí, quando eu falei das que tinham protagonistas femininas, eu falei de Sailor Moon e de Sakura Card Captor, né, mas eu acho que o mais interessante de Sakura é porque ela resolve os problemas relacionados àquela magia e descobre que né, que ela tem uma magia muito grande e assim, é muito fofa e tem a questão das roupinhas que ela não se transforma, mas a Tomoyo praticamente transforma a Sakura, né? E você tem, né, a questão do mascote, né, que a Sakura tem o Quero, a Sailor Moon tem a Lua, né? E a maioria, isso também é uma característica de Mahou Shoujo. Sailor Moon tem a questão assim que eu não sou fã da protagonista, né? No celular eu tô vendo que a Urano tá meio cortadinha ali atrás,
mas a Júpiter tá bem visível, né? Que são as minhas duas favoritas, né? E tem motivos bem marcantes, né? A Makoto por causa da força dela, do rabo de cavalo, que é uma coisa que eu gosto muito de usar, e durante muito tempo eu fui obrigada, de certa forma, a ter cabelo curto, coisa que eu não gosto, né? Então, ter feito meu primeiro rabo de cavalo, ondulado como o dela, e toda vez que eu faço ela, eu uso o meu cabelo. Pra mim foi uma coisa que foi muito marcante pra mim, né? Foi muito importante pra mim. E a Urano na questão, né, principalmente de gênero, não na questão de opção sexual, né? Que desse ponto de vista até eu sou hétero, né? Mas é, na questão de gênero eu não me identificar com o feminino e ter aquela situação de entender assim desde muito tempo eu começar a ver a ideia do não binário, e isso aconteceu com a Haruka, isso foi importante pra mim, muito importante. Então, assim, foi muito mais mágico do que só o tema de serem garotas mágicas, né? E aí, assim, quando eu tinha preparado pra falar de Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né, que é o terceiro da lista, eu queria falar de uma maneira muito positiva, mas infelizmente hoje eu tive uma situação que me desmotivou muito, 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 porque é uma série que eu gosto, acho que foi a primeira série que eu senti ser um pouco mais séria, né? Dessas, né? Porque você vê Sailor Moon, você tem as partes sérias lá, mas você tem muita situação comum de dia a dia que é muito. Enfim, a Sakura você tem a questão da escola, né? Os colegas e as roupinhas da Tomoyo, que são fofinhas, mesmo dentro das situações tensas, tem um quê mais leve. O Kim Earth não tem. É uma série bem séria e elas passam por situações bem tensas. E aí, meu cosplay dos sonhos seria a Umi, né, a Marine. Mas eu descobri hoje que provavelmente vai continuar nos sonhos, porque eu não tenho como cumprir as expectativas das pessoas que fariam comigo, né, o cosplay. E assim, eu tô com outras responsabilidades nesse período. E aquela coisa, eu falei que eu tinha uma sequência. Que eu ia terminar sendo o Starfighter que eu tenho que pegar. Tecnicamente o cosplay tá pronto e tal, só tenho que pegar a pessoa que tá fazendo. Eu quero terminar o Anki, que é o único cosplay que eu queria fazer esse ano, né? E aí sim partir pra Umi. Então eu só ia começar a fazer a Umi depois de julho. Então acho que eu nem vou fazer. Acho que vai ficar pra depois de novo. Enfim, as coisas ficam pra depois de novo. Então vamos voltar às sériezitas, né? E aí uma coisa que me marcou muito quando eu era criança foi uma série chamada Wedding Peach. Eu nunca assisti. Você fala assim, mas como é que te marcou e você nunca assistiu? É porque naquela época, né, a gente não tinha esse acesso rápido de internet, então a gente comprava aquelas revistas na banca que falavam sobre as séries, né? Então, durante em alguma dessas revistas que eu comprei, que tinha imagens para você treinar desenho e tal, veio um pôster de Wedding Peach. E eu achei muito fofinho, né? Basicamente, elas se transformam em noivas. Acho que sim. Eu posso estar falando besteira, mas é a impressão que eu tinha na imagem. E aí, assim, a parede do meu quarto, quando eu era criança, pré-adolescente, era cheia de. Tinha cartaz de coisas de videogame. Né? Eu tinha um cartaz enorme do Sonic, um cartaz enorme de Star Fox. Tinha um monte de foto de carro, um monte de foto de moto. E aí eu tinha assim, uma coisinha de Sakura, uma coisinha de Wedding Peach. O Wedding Peach apareceu primeiro, inclusive. E de Sailor Moon. E assim, eram as coisas que tecnicamente pareciam um pouco mais femininas no meu quarto, mas eu não tinha ideia de que eu não devia fazer tanta questão disso, mas
que eu achava fofinho e talvez, e assim, quando eu comecei a fazer cosplay, eu cheguei a pensar em procurar aquilo, mas naquela época a gente mal tinha DVD pirata em evento. Era assim, né? Mais ainda consegui uma série que não tava tão. A gente não tinha acesso, né? Naquela época, e aí ficou pra lá. Mas assim, é uma coisa que eu queria comentar. Eu vou deixar a minha opinião impopular para o final, para que vocês assistam. E aí eu tava vendo, gente, tem um monte de coisa que eu assisti de fato e que eu não lembrava que fazia parte do tema, né? Que é o caso de Tokyo Mew Mew. Tokyo Mew Mew é super legal, um monte de gente faz cosplay de Tokyo Mew Mew. Né? A gente tem um DNA misturado, né, com os animais que elas se transformam. Isso é bem legal. Corrector Yui, né, que tinha uma abertura brasileira que ficou bem conhecida, né? Eu não lembro da história, eu lembro que tinha alguma coisa relacionada a vírus, a computador. E ponto. Mas eu lembro de ter assistido. Super Pig, que, nossa, eu assisti, tipo, muito, muito, muito. E aí, que assim, era mais conhecida do meio de quem fazia já cosplay e tal, que era o Fumun, no Sagashi, né? Que, nossa, via muita gente e que até hoje eu vejo saindo coisa. Tem uma loja que eu gosto de comprar coisitas no Japão. E assim, quando tem aquelas máquinas de botar moedinha, né? Continua tendo ainda muita coisa de Sailor Moon, de Sakura e de Pirikuri. Fazia muito tempo que eu não via até essa menina mostrar assim, olha gente, apareceu a máquina, alguém quer gachapon? Alguém se interessa? E tinha muita coisa, tinha meia, tinha porta-celular, tinha altas coisas, aqueles lencinhos, né, que a gente usa para secar a mão, né, lá no Japão, que é bem comum. Tudo de Pirikuri. Eu fiquei assim, nossa, mas é uma coisa que, ó. E assim, Sailor Moon, Sakura, mal ou bem, você tem séries novas, você tem coisas comemorativas ainda, tem série nova, né? Tem série recente, então é mais fácil. E assim, a lista, eu acabei. Ah, eu mando o link da loja, inclusive ela tem. Ela mostra todas as novidades aqui no Instagram mesmo. Então, assim, é bem legal. Agora, o melhor, já que ela manda direto do Japão, assim, é uma brasileira. Brasileira mesmo. Ela tem cabelo claro, é branquinha, assim, tipo. Ela não tem nenhuma cara de japonês, enfim. Né? Quando ela faz os vídeos dela mesmo, você vê que ela não tem 0% cara de japonês. E aí, ela faz os videozinhos mostrando as coisas que ela viu nas lojinhas e tal, se alguém se interessa, se alguém quer, e o que ela tá botando na loja mesmo. Mas eu mando o perfil da lojinha. Eu também compro algumas coisas de Kamen Rider com ela. Assim, ela vai passando as máquinas de gachapon, eu falo assim, eu quero aquela ali que só os caras pedem. Exatamente. Então, voltando ao tema. E aí, vou falar da minha opinião impopular. Qual a minha opinião impopular? Uma das séries de Mahou Shoujo que eu tomei um susto quando eu assisti, assim, é curta, eu assisti o filme também, assisti o filme ou os filmes, porque já faz um tempinho, né, que foi Madoka Mágica. Eu, assim, acho uma graça quando o pessoal faz cosplay, né, acho bem legal, mas quando eu assisti a série, ela me assustou bastante, né, ela é uma série bem pesada e, assim, é bem dark. Assim, vamos queimar a alma de garotinhas para alimentar o nosso mundo. Eu fiquei bem chocada com a, com a situação da história, assim, eu gosto de animes que tem demônios, né, e aí,
coisas bem pesadas, sangues, etc. E aí eu fui ver um negócio em que eu costumo ver cosplays de personagens fofinhas. E, gente, foi bem complicado. Então, Peter, isso bem corta a situação. Tokusatsu preferido depende de que tipo de série, assim. Eu não sei se eu consigo dizer que a minha série, por exemplo, favorita de Super Sentai, eu gosto mais do que a minha série favorita de Kamen Rider, entendeu? Então, assim, eu posso falar de cada tipo o que, que eu gosto mais, entendeu? Mas daqui a pouco, até abro um parêntese sobre isso no final, porque uma das coisas para falar sobre transformação eu vou acabar tendo que citar um Kamen Rider. Então, assim, voltando lá no Madoka Mágica, assim, eu acho que todo mundo pode fazer qualquer coisa e pode gostar de qualquer coisa. Mas, assim, é uma situação pessoal. Eu me senti muito mal quando eu assisti Madoka Mágica. Sabe quando você tem aquela sensação ruim assistindo um negócio? E, gente, eu faço cosplay da Emma Ai, que é a garota, que é a donzela do garota, e depende da tradução, né, do inferno. Eu não sei que show do Ricardo Cruz é esse, mas eu posso ver. Mas voltando, é, eu realmente, quando alguém fala assim, me indica um anime pra assistir, vocês não vão me ver falando, indicando Madoka Mágica. Real. Embora, assim, eu acho que uma das coisas mais marcantes, assim, eu tô gostando muito dessa personagem. Personagem que eu ainda mais gosto de Madoka Mágica ainda é a Mano. E eu chorei para caramba quando ela morreu. Tipo, muito, muito mesmo. Foi bem, assim, porque foi muito feio o negócio. Então, eu não consigo ver positivamente Madoka Mágica. E não consigo indicar Madoka Mágica para alguém assistir, como eu indico assistir quase tudo de Sailor Moon, como eu indico assistir Guerreiras Mágicas, que eu acho que é uma história mais pesada, mas não é uma história terrível. É uma história, né, que ela tem as suas partes tristes, as suas partes que são, né, que você sente a angústia do personagem, mas nada se compara a Madoka Mágica. E aí, assim, a maior parte das garotas mágicas tem as suas transformações, né? E aí a gente teve, né, em Dragon Ball Super, né, o time, né, que tinha as personagens que se transformavam, que eram as heroínas, né? E aí teve a cena clássica, né, do 17 interrompendo a transformação, e aí todo mundo, pô, mas não interrompe a transformação, né? Mas assim, é bem real a questão de. Não tem essa questão de interromper, né, as transformações. As transformações demoram um tempão, e aí o personagem vai e transforma, né? No caso da Sakura é o báculo, né? Não é ela não se transforma, ela, né, faz a chave virar báculo. Mas mesmo assim, né, você tem o tempo lá e a carta tá te atacando, né? Então tem essa partezinha, né, que é aquele intervalo onde o personagem se prepara pra lutar. E aí, assim, eu ia falar, né, sobre Kamen Rider, é porque uma das coisas que eu mais acho engraçada, eu não vou falar que episódio é, em que parte é, e qual foi o contexto que isso aconteceu, mas tem uma parte em Kamen Rider Ose que um dos vilões, que é o Kasari, gente, simplesmente tem um problema na transformação do Osso, que simplesmente o vilão senta, coloca a mão de pique esperando. É porque, tecnicamente, ele realmente estava querendo atrasar. Então, se o personagem já estava atrasado, então pra ele estava ótimo. Mas aquela coisa de você ver o vilão se sentar e começar a olhar pro céu esperando o herói se transformar é a coisa mais hilária que eu já passei na minha vida. Assim, só não é quase uma garota mágica, porque a situação foi bem. É uma das situações mais engraçadas que acontecem na série. Assistam, é muito bom. Então, eu falei de forma bem. Eu normalmente falo
Mas é uma coisa assim mesmo, é bem louco. E assim, tudo que acontece antes é muito engraçado. Assim, um dos episódios mais engraçados da série. E assim, consegue entrar no contexto do que tá acontecendo. Então não é só zoeira por zoeira. Então é bem legal, mas é engraçado porque realmente o vilão cruza as pernas. Senta, cruza as pernas e olha pro céu. É a coisa mais engraçada. E assim, e você lembra de todas as transformações que você já viu na sua vida, de todos os heróis e heroínas? Então, passa a ser uma coisa marcante na vida. Eu acredito que, assim, Patrine, se não fosse uma série de Tokusatsu, eu acho que praticamente é o embrião de muitas séries de Mahou Shoujo. Porque realmente ela é uma garota mágica que se transforma e luta contra vilões, né? Assim, aqui ninguém puxa do baú porque ninguém que fala de idade. E Patrine é muito bom, assim, eu já tive um pensamento, assim, bem de longe, em fazer cosplay de Patrine. Inclusive no Kamen Rider Wizard, né, que é assim, o meu cosplay que tá pronto, que eu uso, né, tem, num dos filmes, aparece a Patrine, eu falo assim, com muitas aspas, não, principalmente pros rapazes que gostam de Patrine, com muitas aspas, porque a situação final, né, tem que levar tem que ter calma, mas assim, aparece a Patrine e é bem legal porque o design ficou bonito e tal. E eu acredito que a Patrine seja embrião de 80% dessas séries. Assim, eu sou péssima com data, talvez até Sailor Moon tenha vendo isso aí. Enfim. Então, vamos sobre Mahou Shoujo. Era isso que eu tinha para falar. Eu sei que eu falo as coisas um pouco de forma superficial, mas tem coisas que eu sei bastante, tem coisas que, assim, é a minha impressão sobre isso, sabe? Sabendo sobre esse dado, eu queria saber, porque às vezes aqui em casa a gente vê um jogo, assiste um anime, ou vê uma série. Somente o Japão descaradamente, eles fazem menção a coisas antigas, né? Assim, existem easter eggs mesmo de uma série em outra. E às vezes, em algumas, o criador, ou a pessoa que faz o roteiro, a pessoa que é responsável pela série, literalmente ela fala assim: não, mas eu não era fã daquilo ali e eu coloquei porque eu quis. Real. Então, é bem comum no Japão você ter alusões a coisas antigas. Então, acontece, né? Então, vamos encerrado sobre Mahou Shoujo, vamos responder as coisas sobre Tokusatsu que apareceram. Tá. Então, primeiro, eu não sei se eu vou para São Paulo em julho para show, tá? Para mim, de Ricardo Cruz, eu fiquei muito feliz com o show que teve aqui no Rio Matsuri. Sim, foi muito bom. Eu filmei. Esse show, inclusive, já tá lá no Anime Tokusatsu Vídeos. Já tem. Ainda bem que não é um vídeo tão atrasado da minha existência. Ele já tá publicado. Então, pra quem quiser assistir, a palestra dele também tá lá publicada, né, do Rio Matsuri. Eu tô querendo ver as atrações que vão ter no Friends de São Paulo, ou se vai ter um outro evento logo depois, tipo que ano passado teve o Ultima Festival, que tenha algum show que me leve a ir a São Paulo, porque até então é só o Friends aqui do Rio em julho, que eu quero comemorar o meu aniversário com provavelmente eu vou fazer um bolinho, né? Eu vou marcar com os amigos e eu com certeza quero estar de Anki e eu quero um chapeuzinho para fazer cara de eu não acredito que eu tô aqui. Porque, não sei se vocês sabem, eu não sinto muita vontade de comemorar, mas aí as pessoas pedem para comemorar e a gente comemora da maneira que a gente acha legal. E eu acho legal. E aí vamos aos... só comentar, né, quais são as minhas séries favoritas, né, de Tokusatsu. Aí eu posso dizer que, em termos de
Metal Heroes, a minha série favorita, continua sendo Cybercops. Super Sentai, assim, o meu coração é absolutamente dividido entre, assim, eu já assisti recentemente, tá? Não é só o que eu lembro do antigo, não. Fica assim, bem dividido entre Flashman, que é o meu Super Sentai da infância, e Gokaiger, que é o Super Sentai que eu mais gosto atualmente. Por isso que eu tenho cosplay de Gokaiella. E Kamen Rider da era Showa, meu favorito é o Black, e Heisei é o Wizard. E assim, como eu disse, eu não sei dizer, comparar uma série com a outra, porque eu gosto delas por motivos diferentes e porque eu amo muito. Então, não dá muito pra separar, né? E vamos lá. Próxima live vai ser sobre assédio e bullying no mundo cosplay. Só assédio e só bullying já são dois assuntos muito são muito grandes, né? Eu espero que dê para condensar. Eu espero que tenha perguntas também no meio, porque infelizmente eu já passei por coisas bem não legais no meio cosplay. Eu falo para todo mundo. É aquela coisa que dizem que antigamente as pessoas eram unidas no meio cosplay, todo mundo se ajudava, e atualmente um é passando a perna no outro. Gente, passando a perna no outro sempre existiu. A diferença é a velocidade da informação. Sempre tem as pessoas que você vai conhecer que são legais, que vão te ajudar, que vão te emprestar grampo quando você precisa, alfinete quando você precisa, maquiagem quando você precisa, tech bond, e vai ter aquela pessoa que vai te atrapalhar na hora de você se arrumar, não vai deixar você fazer a sua apresentação da forma certa, da forma que você esperava. Vai querer te atrapalhar de várias formas, como a gente já teve o Vinagre na Lente, né? Que é uma das histórias tretantes que a gente tem ao longo dessas décadas todas de cosplay no Brasil. A diferença é que é a velocidade da informação. É porque hoje, uma treta que acontece, ela não passa de boca em boca, como acontecia nos anos 90, no início dos anos 2000. Uma treta, ela chega no Facebook, chega no Instagram, ela chega chegando. E aí todo mundo sabe. Sobre Tokusatsu GHH, assim, tem tanta série de Tokusatsu mesmo que eu ainda não assisti, que eu fico com 10 pés atrás em parar pra assistir um dorama que fala sobre fãs. Então, assim, vários amigos meus que são da sala Tokusatsu lá de São Paulo, que estão tentando fazer aqui do Rio, já assistiram, já perguntaram. Mas, assim, me falta ter ânimo, assim, alguma coisa que me voltasse para assistir o dorama, e isso não acontece. Porque, assim, eu entendo, porque são pessoas que são fãs, e, assim, a forma com que elas lidam com aquela situação, e quando elas estão cantando lá no karaokê as coisas que elas gostam, também sou assim. Mas é como terminar de assistir. Desculpa dizer isso, mas é como terminar de assistir um jornal aqui do Brasil, que a gente sabe que só tem notícia boa, e depois assistir um filme violento. Com basicamente o mesmo tipo de coisa, entendeu? Não faz sentido. Pra mim faz. Isso faz parte da minha realidade. É basicamente isso. Pode ser que em algum momento eu assista, mas por enquanto. Eu tô reassistindo o Oza agora, né? Porque em julho tem minha idade de aniversário, que eu tenho que estrear ele. Então, assim, eu tô reassistindo pra rever algumas referências. E aí eu vou ver ainda o que eu vou assistir, porque eu tô do Build, eu tô assistindo do Zio, eu tô assistindo só os spin-offs, eu não tô assistindo a série. Eventualmente aparece um spin-off. Eu assisti o filme Heisei Generation. Chorei pra caramba. Mas eu tenho que, assim, escolher alguma série que eu ainda não vi e botar pra assistir. Porque tem muita coisa pra assistir e de repente ainda tem algum anime. E assim, eu sei que eu dei um tempo desde que eu tinha assistido o último episódio que tinha saído de JoJo, o Vento Áureo.
E eu parei de assistir, assim, tipo, tem um mês. Então eu provavelmente já tenho uns episódios lá pra eu assistir, então. E aquela coisa, gente, eu assisto. Você sabe como é que eu assisto anime, série, qualquer coisa? Às vezes eu assisto meio episódio por refeição. Então, assim que aos poucos eu vou assistindo. E esses filmes também, que são de série, eu vou assistindo aos poucos. Assim, eu assisto meia hora, depois assisto 20 minutos, depois assisto 15 minutos. Até terminar o filme. Então, é bem complicado. E é isso. Como sempre, comentem se vocês quiserem falar sobre alguma coisa. Assédio bullying no cosplay é o último tema que vocês sugeriram, então se quiser sugerir temas novos, o direct está aberto para todos. Mandar mensagem em box lá no Facebook também, né? Para sugerir. Que mais? E aí eu tava pensando, se vocês têm interesse, aí eu vou abrir uma enquete esses dias aí, para perguntar se vocês querem saber curiosidades específicas sobre alguns dos meus cosplays. E até vou comentar uma curiosidade, né? Antes que alguém fale que tem algum cunho político, não tem. Né, que eu tô aqui com a camisa da seleção de vôlei do Brasil de 2016, né? Foi a camisa que o Brasil jogou as Olimpíadas, né? Inclusive, acho que eles estavam de azul quando eles ganharam. E assim, é só porque eu gosto de esporte e eu gosto, assim, eu gosto de todos, eu gosto de futebol também, mas aí é muito mais. Os outros esportes têm camisas tão bonitas, tão bonitas. Eu também tenho uma de handball que eu super adoro. Tem uma de rugby. Da seleção de rugby brasileira, tirando aqui tinha um Bradesco escrito gigante aqui, a maioria delas também é muito bonita. E a mais importante sobre outros esportes. Os outros esportes têm bandeira do Brasil. Para você que ama a sua pátria, mas não quer se envolver politicamente, não quero me envolver politicamente, real. É só porque eu gosto do esporte. Tá? É só para não ter comentário nenhum sobre isso, já pré-explico. E aí eu fui para aula de japonês com essa camisa hoje, então ainda tô aí. Então, gente, terminamos. Qualquer coisa, se comuniquem comigo, eu gosto muito, muito. Preciso do feedback de vocês. Ok? Fui. Em live.